Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo e espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde e preparados para que a gente possa abrir os nossos corações para as reflexões dessa noite. Então hoje me pediram para falar sobre benefícios pagos com a ingratidão. Esse é um tema desafiador e muito interessante, porque afinal, nós mexemos com o nosso orgulho quando a gente fala da ingratidão. Porque o que dói grandemente na ingratidão? O orgulho do outro. A gente se melindra e esse melindre provoca as nossas dores. E existe, se a gente fosse listar aqui todos os tipos de ingratidão, a gente ia ficar aqui fazendo um seminário de 6 horas, né? Mas existe uma ingratidão que eu considero uma das maiores ingratidões que pode existir. E eu trouxe especificamente ela para que a gente pudesse falar da ingratidão e retirar o grande peso em cima disso. Então, eu trouxe hoje o tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. A doutrina espírita, ela nos consola. E, portanto, nós vamos tentar hoje, através das nossas reflexões, tirar verdadeiramente o peso do julgamento. Porque, além de tudo, a ingratidão também nos remete a essa posição de julgadores. Para que a gente entenda como que se processa tanto o mecanismo da ingratidão quanto o perdão, para que a gente suavize esse tipo de dificuldade, nós precisamos entender como é que se dão os laços de família. Como é que nós formamos os núcleos familiares? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item chamado Fundamentos da Lei de Família. A Lei de Família, ela está também contida lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das Leis Morais. Então, por que nós formamos famílias? A família, ela é uma lei natural, então é um código de leis que fala que a gente foi criado para viver em sociedade e não para que a gente seja sozinho. E aí sim, então nós vamos fazer núcleos familiares, nós vamos formar núcleos familiares. Por que a gente vai fazer isso? Por que esses espíritos vão se unir para formar, para formar vínculos espirituais? Então, a família, ela foi criada, essa lei de formação familiar, para auxiliar no nosso desenvolvimento moral. Ela não é apenas uma instituição social. E nós nos unimos a espíritos familiares por 3 motivos principais. Nós nos unimos para resgates, e essas uniões representam 85 a 90% das nossas uniões familiares. Também podemos nos reunir espiritualmente em uma família para aprendizado e também nos unimos para evoluir. Então existe aquele espírito, outro dia desses eu brinquei num centro, que a gente vem mãe e filho e de repente, quando a gente resolve tudo que a gente tinha que resolver, a gente dissolve esse vínculo e vai buscar vínculo com outros espíritos. E aí uma menina que estava lá, de uns 16 anos, estava do lado da mãe dela, abraçou a mãe dela e falou assim: mãe, não resgata tudo não,
Não resgata tudo não, que é para a gente não se separar, né? Então, tem isso. A gente fica junto, a gente fica vindo junto realmente enquanto a gente tem um monte de coisas para resolver. Mas também nós podemos até continuar juntos, se essa união for uma união tão boa, que gera um trabalho tão positivo, e aí a gente continua juntos, já trabalhando, porque a gente já sabe que aquele trabalho daqueles 2 espíritos, 3 espíritos, 10 espíritos, é um bom trabalho para a humanidade. Então nós podemos estar juntos por vínculos de resgate de dívidas kármicas, mas nós podemos também estar juntos porque trabalhamos bem e o nosso trabalho dá bons frutos. Ainda nos fundamentos da lei de família, nós temos que nos unir em núcleos familiares para que haja progresso moral. Então, qual ambiente é mais propício para que a gente possa desenvolver virtudes? O ambiente familiar. Por quê? Porque na maioria das vezes o ambiente familiar é um ambiente harmônico, é um ambiente amoroso, com muito poucas exceções, graças a Deus, existem realmente núcleos familiares adoecidos. Mas a grande maioria dos núcleos familiares é formada por espíritos que estão ali abertos amorosamente para aprenderem uns com os outros sobre virtudes como amor, paciência, renúncia, boa vontade, perdão. Então isso é mais fácil de se aprender num núcleo familiar. Por isso a importância dos núcleos familiares na formação do nosso caráter, na formação da nossa, no melhoramento de virtudes como a bondade, né, como a caridade, como a fraternidade. Isso está muito presente nos núcleos familiares, nos nossos lares. E nós devemos entender também que, como espíritos, a nossa parentelha não é unicamente consanguínea. Então, a gente tem realmente a consanguinidade dentro de um núcleo familiar, mas dentro de um núcleo familiar nós podemos ter a participação de espíritos que não dividem conosco consanguinidade. E aí entram os nossos filhos adotivos. E nós podemos formar núcleos familiares maiores também em outras situações. Digamos assim, numa casa espírita, nós formamos um núcleo familiar, principalmente os trabalhadores que se vinculam, né, não só no trabalho, mas afetivamente, por conta de ter muitas coisas em comum. Quando a gente trabalha na casa espírita, a gente sofre muito. E aí a gente se apoia, a gente se ampara. Porque quanto mais a gente sabe da verdade, mais difícil fica para a gente viver. Então, o núcleo familiar formado dentro de uma casa espírita por trabalhadores da casa é um núcleo, o vínculo é um vínculo muito profundo. E a gente pode formar núcleos familiares com os nossos amigos. Nós podemos formar núcleos familiares no nosso ambiente de trabalho, né? Tem gente que trabalha no mesmo lugar 30, 40 anos. Então não há como não desenvolver vínculos afetivos. Então nós estamos sempre tendo oportunidade de formar núcleos importantíssimos para o nosso crescimento e desenvolvimento moral. Ok, mais um fundamento importante na formação de uma família, e que é um fundamento espírita, é a reencarnação. Nós sabemos que reencarnamos por motivos óbvios. Nós sabemos que existe uma programação espiritual para que se proceda à reencarnação, que é, na maioria das vezes, obrigatória. Então, essa doutrina que traz para nós essa lucidez
sobre o nosso processo reencarnatório, nos auxilia enormemente a aceitar com dignidade e resignação tudo aquilo que nos é dado pela misericórdia divina. Então, a lei de família, dentro do Espiritismo, enfatiza justamente isso, a importância da família como uma instituição natural, espiritual natural, essencial para que haja progresso moral, progresso espiritual e progresso material. E que esses laços de afinidade estão sempre relacionados ao nosso histórico enquanto espíritos e principalmente as nossas dificuldades e as nossas vitórias com relação à nossa vida de relação. Então, é muito legal ver isso, porque aí a gente fala assim, nossa, então formar uma família é a coisa mais linda do mundo, né? Sim, deveria ser, mas não é. A gente sabe que não é assim. Principalmente porque nós habitamos um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são altamente endividados. E a gente ainda caiu no Brasil, que é um hospital de almas. Então nós não estamos aqui à toa, não estamos nas nossas famílias à toa e não estamos vivendo o que nós vivemos sem um motivo muito justo e muito especial. Santo Agostinho diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre aqueles corações honestos que presenciam as situações ingratas. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E é louco isso, porque isso é um problema que todos nós vivemos. Todos nós vivemos. Nós somos filhos e somos pais. Então nós estamos com o problema dos dois lados. Mas o Espiritismo projeta luz sobre esses problemas do coração humano, nos mostrando o quê? Nos mostrando que esses problemas são resolvidos. Resolvidos à medida em que nós entendemos por que estamos vivendo essa problemática. Lá na questão 937 do Livro dos Espíritos, a resposta que os espíritos dão para Kardec é maravilhosa. Eles dizem assim, o Kardec pergunta para que serve a ingratidão? E os espíritos respondem, a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Então é um desafio. Então, se é um desafio e faz com que a gente entenda, aprenda e se posicione na prática do bem, a ingratidão é extremamente importante para nós, espíritos em aprendizado. E aí, conviver com a ingratidão, qualquer que seja ela, é muito importante para favorecer o nosso aprendizado espiritual. E aí, a gente também entende que não nos cabe julgar os ingratos, porque ingratos somos todos nós. E que, principalmente, se nós temos fé, nós sabemos que os ingratos deverão ser julgados, não por nós, também ingratos, mas julgados pela justiça divina, que há de levar a todos os ingratos as oportunidades para que haja o pagamento de suas dívidas, principalmente essa dívida tão dolorida quanto é a dívida da ingratidão. E por isso, mais um fundamento que nos ajuda a entender e a melhorar como espíritos é a lei de causa e efeito. Então nós sabemos, todos nós já conhecemos a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito é uma lei espiritual, é uma lei física,
é maravilhosa, porque a gente sabe que tudo que é feito tem uma consequência. Então, a lei de causa e efeito explica exatamente por que nessa vida nós estamos passando pelas dificuldades que nós passamos. A gente entende que se o que nós estamos vivendo hoje é um efeito, automaticamente houve uma causa. E por que a gente atenua o peso do efeito? Porque a causa provavelmente fomos nós. E eu gosto de dizer o seguinte: hoje você é vítima porque ontem você pode ter sido algoz. E a gente vai virando esse papel de vítima e algoz, intercalando as nossas posições, até que a gente consiga um equilíbrio. E esse equilíbrio está principalmente no exercício do perdão. Então, a oportunidade de expiar as nossas faltas é dada justamente com as dificuldades que nós vivemos. Benditos os aflitos, bem-aventurados os aflitos, todos nós que temos oportunidade de sofrer para que a gente possa aprender. E aí a gente vai aprendendo a não julgar, a suportar com resignação e no final de tudo a gente conseguir perdoar as nossas dificuldades. Vejam que a natureza das provas que nós vivenciamos hoje, ela indica o que nós fomos e o que nós fizemos. Eu assisti uma palestra de um físico e ele falou que ele fez uma palestra sobre física quântica, né? O sobrenome dele é Rangel, eu não me lembro mais o nome, mas fantástica a palestra. E ele diz que os espíritos que estão encarnados no mundo hoje têm em média 4.000 encarnações. Dá até cansaço na gente pensar que a gente já encarnou tanto, né? E que provavelmente todos nós estávamos nos períodos em que a gente jogava os cristãos para os leões. E aí quando a gente pensa, a gente gosta de pensar que a gente era o cristão na época, a vítima. Mas ninguém quer pensar que era o algoz, que estava lá jogando o cristão. Ninguém quer pensar que era o leão que comia o cristão. A gente só quer pensar que a gente é vítima. E na verdade, nós estávamos nas guerras, nós estávamos nas disputas de poder, nós estávamos nos grandes massacres. E hoje nós estamos aqui porque aceitamos andar para frente, aceitamos esse processo evolutivo. Hoje nós estamos no nosso melhor momento. E o nosso melhor momento às vezes é tão difícil. E aí a gente pensa, é o retrato do que nós já fomos e do que nós já fizemos. E isso consola a gente, porque tudo aquilo que a gente vive nessa encarnação, nós espíritas sabemos que é somente mais uma encarnação. E quando a gente abre os olhos para essa estrada evolutiva, a gente vê que essa encarnação, apesar de difícil, apesar de tantos problemas, é só um passo dos 4.000 passos que nós já demos. Aí a gente vê o tanto que é pequeno tudo isso que a gente está vivendo e tudo isso que a gente está passando. Para que a gente não fique, né, se vitimizando, coitadinho de mim. Ai, porque só acontecem as coisas ruins comigo. Ai, por que Deus me esqueceu nesse momento? E aí a gente perde a coragem até de pular do prédio. Porque a gente sabe que a gente está vivendo aquilo que a gente realmente precisa viver. E aí, depois das existências, nós sabemos, né?
É muito legal ver que a gente foi criado espírito primitivo, sem nenhum tipo de esclarecimento, e a gente vem aprendendo, e nós estamos destinados à angelitude, à perfeição. Nós passamos dos mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações, iremos para os mundos de regeneração, ou seja, já estamos caminhando para isso. Depois nós vamos lá para os mundos ditosos, até a gente sentar do lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o caminho. O máximo que a gente consegue fazer é atrasar a nossa evolução, mas andar para trás não é possível. Não existe retrocesso no processo de evolução espiritual. Então, às vezes a gente senta cansado na estrada, é normal. Mas se Deus nos ajuda tanto, Ele coloca anjos que vêm e nos levantam e falam para a gente, bora continuar nessa caminhada. E aí a gente vai chegando, né, cada vez mais próximos dessa realidade tão maravilhosa que é a bondade predominando no nosso coração, que é a gente se libertando desse corpo físico denso, deixando o nosso espírito cada vez mais leve. Nós sabemos, e se a gente tem fé em Deus, a gente crê que nós vamos por esse caminho. E aí isso deixa a gente mais tranquilo, sem dúvida deixa a gente mais tranquilo. E quando a gente está mergulhado na vida corpórea, a gente perde as lembranças do passado. Mas a gente está escutando aqui na casa espírita que esse passado existe. Então nós sabemos que esse passado existe. A gente não precisa lembrar, a gente já sabe que errou. Nós todos sabemos que já cometemos graves erros e que esses graves erros justificam as nossas dificuldades de hoje. Então, portanto, aprendamos com isso. Sejamos mais resilientes, aceitemos mais o nosso destino. Isso não significa que a gente tem que sentar numa cadeira e esperar todas as tragédias da vida acontecerem. Não, significa apenas que cada vez que nós somos testados na nossa fé, nós entendemos que é a misericórdia divina atuando nas nossas vidas para que a gente se transforme em seres humanos melhores. E aí a gente fala assim, então, qual é o papel do filho na vida de um pai? Veja a importância desse laço parental. Vocês conhecem a reencarnação de Segismundo. Quem já leu, ótimo, maravilhoso. Quem não leu, vale a pena ler. Basicamente, não é a história de Segismundo que interessa, mas o processo reencarnatório dele que é importante nessa nossa conversa de hoje. Então, nós sabemos rapidamente a história que havia um triângulo amoroso, né? E esse triângulo amoroso vitimou 3 espíritos de uma forma violenta. Os 3 espíritos foram umbralizados por crimes graves. Mas por merecimento e principalmente por já terem um esclarecimento maior, a esses espíritos é dada a oportunidade de uma reencarnação analisada pelos próprios espíritos. Então, a eles é dado a chance de dar palpites sobre o seu processo reencarnatório, que isso nem sempre acontece. Nós, muitas vezes, reencarnamos de maneira compulsória. A gente vai reencarnar e pronto, e acabou. Nós não temos a opção de tantas vezes escolher como seria o nosso processo reencarnatório. A esse triângulo amoroso é dada a oportunidade de escolher algumas coisas.
E Segismundo, que assassinou o amigo que era casado com uma pessoa que Segismundo gostava. Então, um triângulo amoroso, Segismundo assassina o próprio amigo. E ele percebe que aquilo ali foi uma grande fraqueza que ele cometeu. Então, ele solicita uma nova oportunidade de vir vinculado àquele casal para que ele pudesse resgatar essa dívida tão gigantesca. E aí a gente para e fala bem assim, então foi dada a oportunidade? Foi dada a oportunidade. O processo reencarnatório é dificílimo, porque a gente esquece, mas as cicatrizes estão no nosso perispírito. E o processo reencarnatório foi muito difícil. Raquel, que era a mulher que receberia Segismundo como filho, ela era a esposa, e eu esqueci o nome do marido. Ok. A Raquel era esposa e o Segismundo assassina o esposo de Raquel, casa com a Raquel, não aguenta o tranco de ter assassinado o amigo, suicida. Raquel fica sozinha, não consegue se sustentar, entra em desespero e se suicida também. Então, basicamente, a história é essa, sem grandes spoilers. E aí, o que acontece? São 3 espíritos altamente endividados e vinculados por essa dívida tão terrível. E aí, Raquel vai casar novamente com o mesmo marido e Segismundo virá como filho deles. E o processo reencarnatório é super difícil. Por quê? Porque é um núcleo extremamente endividado. E aí a gente para e dá até aquele frio na barriga. Será que os meus filhos são assim também? Será que eu, enquanto filha dos meus pais, também fiz isso? Então, o benefício da perda da memória é espetacular, porque pensa, se a gente nasce numa casa sabendo que a gente matou o pai e a mãe, olha que desespero. Mas a chance do reencontro é fenomenal para que a gente possa resgatar essas dívidas. Só que aí a gente tem a memória perispiritual. E quando a gente vem no núcleo, o processo reencarnatório difícil, aquele registro do subconsciente, o que acontece? A gente nasce filho de 2 pessoas que são espíritos endividados conosco e às vezes a gente apresenta um comportamento ingrato. Então, a ingratidão dos filhos é o efeito. E nós conhecemos a lei de causa e efeito. E nós sabemos então que para ter um efeito houve uma causa. E que essa causa pode ter sido você no personagem de Algoz. Olha a importância da gente conhecer essa verdade para que a gente possa perdoar, para que a gente possa pedir perdão. A doutrina espírita é tão maravilhosa e tão consoladora que ela traz essa luz para um problema tão grave. E aí eu digo, olha, vejam, eu trabalhei muito tempo, eu sou neurologista, eu trabalhei muito tempo lá na casa, na APAI. E lá na APAI, uma das coisas que me chamava mais atenção era eu chegar, uma mãe com um filho numa cadeira de rodas, com uma sequela de paralisia cerebral, completamente incapaz de sobreviver sozinho, com uma sequela gravíssima. E a gente chegava, essas mães estavam plenamente sorridentes,
cuidando dos seus filhos com maior carinho, às vezes em filas quilométricas de distribuição de fralda e alimentos. E você pergunta, coitada dessa mãe, será que ela aguenta o tranco? Se ela aguenta o tranco, desconhecendo a doutrina espírita, ela realmente aguenta um tranco violento. Agora, se ela conhecer a doutrina espírita, ela aguenta o tranco com resignação e pedindo perdão àquele filho. Porque aquele filho, com aqueles problemas todos, veio, aceitou essa encarnação para que aquela mãe aprendesse a ser um ser humano melhor. Nada é por acaso. Tudo que nós vivemos tem um motivo e esse motivo é criado pelo nosso Pai maior. Então que a gente possa verdadeiramente entender isso. Vejam no Evangelho segundo o Espiritismo a chamada que os Espíritos fazem para todos nós. Eu vou me permitir ler o trecho porque é muito bonito. Ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar Deus desta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho que a ti eu confiei? Nós, enquanto pais e filhos, precisamos responder essa pergunta todos os dias da nossa vida. O que estamos fazendo com os espíritos confiados a nós? Não só sob a forma de filhos, no papel de filhos, mas o seu amigo. Seu amigo é uma relação fraternal. O seu vizinho é uma relação fraternal. Aquele seu colega de trabalho é uma relação fraternal. Você se responsabiliza por ele. Então, quando for a hora, você vai responder o que você fez desse espírito confiado a você para que você amasse. E ainda lá no Evangelho está escrito: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Aceita a culpa, porque você vai aceitar melhor o problema e vai raciocinar melhor em como resolver esse problema na base do perdão. Ainda lá no Evangelho, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Nós pedimos a prova. E Ele nunca vai nos dar uma cruz mais pesada do que nós damos conta de carregar. Ele só permite que nós cumpramos as nossas missões utilizando o nosso livre-arbítrio. Então Ele dá a missão e fala: assume. E aí Ele diz o seguinte: se a gente não consegue ser bem-sucedido
nessa missão que nos foi confiada, não é que falte possibilidades de cumprir essa missão corretamente, mas com certeza falta de uma das partes ou de ambas a vontade de resolver. E aí vem mais ainda o chamado para a nossa responsabilidade. Ainda no Evangelho, a proposta da evolução não é gerar apego, mas é promover e ampliar a família no sentido do amor fraterno universal. A gente aprende dentro de casa a amar, mas nós precisamos também aprender a tirar esse amor de dentro de casa e espalhar pelo mundo. Quando a gente conseguir amar o nosso irmão, qualquer que seja ele, de maneira incondicional, nós estaremos lá nos mundos ditosos, caminhando para sentar do lado de Deus. Concluindo então, a semente que nós estamos plantando com essa conversa de hoje é a semente do amor incondicional, aquele que não vai esperar nada em troca. Não é moeda de troca o amor que Jesus nos ensinou. A recompensa que nós pais teremos será a de ver os nossos filhos trilhando caminhos melhores, de preferência caminhos do bem. Quem ama de verdade vai ser compensado, porque semeou amor. Quem semeia jabuticaba não colhe jaca. Então nós vamos semear amor, nós vamos colher amor. Mesmo que não seja tão fácil, mesmo que a trajetória não seja como a gente imagina, tudo lindo, tudo maravilhoso. Por tudo isso, nós devemos acolher e auxiliar sempre os nossos filhos. E enquanto filhos, acolher e auxiliar os nossos pais. Nunca julgar um filho ingrato, porque ele está ali para te ensinar a ser um pai melhor. Quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, a família espiritual, muito maior do que a família física, vai te receber de uma maneira muito querida e te dizer, te deixando muito feliz, que você conseguiu salvar náufragos e que ensinou a esses náufragos a salvar outros náufragos. Que nós sejamos sempre essa luz no coração dos nossos núcleos familiares. E que cada vez que a gente disser assim, oh, meu filho é uma peste, que a gente diga, é a peste que eu amo, é o presente que Deus me deu. E que eu possa ser a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, a melhor filha, para que eu não desperdice o aprendizado dessa oportunidade encarnatória que Deus misericordiosamente nos dá. Que Jesus esteja no coração de todos vocês durante mais esses dias dessa semana. Agora eu vou chamar o pessoal para o passe. Vamos todos então neste momento aquietar os nossos corações, recebendo mais um presente, além da palavra de Jesus já dita e proferida desta noite. Que nós possamos receber agora a harmonia dos espíritos protetores desta casa que nos acolhe. Que recebamos essa energia produzida no momento do passe. Que essa energia venha de encontro a todas as nossas necessidades, aliviando as nossas dores físicas e principalmente as nossas dores espirituais, nossas angústias, nossas aflições, nossas dúvidas. Que possamos receber essa energia
que há de revigorar as nossas células, para que a gente consiga seguir adiante e que nossa fé seja reforçada por essa energia sublime que vem diretamente do coração de Jesus. Mestre querido, neste momento em que pedimos por nós, aproveitamos também para pedir que essas mesmas energias cheguem aos nossos lares, cheguem aos nossos familiares que aqui não puderam estar por qualquer que tenha sido o motivo. Que eles recebam o nosso abraço amigo e o abraço da espiritualidade, que tão bondosamente se dirige aos nossos lares para nos ajudar a limpar o ambiente e a levar o amor de Jesus para dentro da nossa casa. Que essa energia possa se estender mais distante ainda, às casas daqueles que nem conhecemos, ou às casas daqueles que julgamos inimigos, porque ainda estamos muito pequenos para entender a importância de um desafeto. Que os nossos desafetos possam ser abraçados com o mesmo amor e com a mesma intensidade. E que nós possamos gentilmente olhar nos olhos de cada um e dizer: me perdoe. Me perdoe por toda a ignorância espiritual em que eu ainda vivo. Que essa energia poderosa de cura que se faz presente neste momento, nesta casa que nos acolhe, possa também chegar aos hospitais, trazendo aos doentes ou a cura do corpo físico, se houver merecimento, ou o entendimento de seus problemas e a resignação com o desencarne próximo. Que também possa chegar nos abrigos daqueles que não têm a quem recorrer, nos moradores em condição de rua, naqueles que usam drogas, nos desesperados, que pensam que acabar com a própria vida pode ser a solução, nos ansiosos, angustiados, desesperados. Que todos eles também possam receber o nosso abraço fraterno, a nossa energia amorosa e amiga. E assim, Mestre querido, na certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos no momento certo e que estamos abraçados pela sua força e pela sua luz, que todos nós possamos retornar aos nossos lares, abençoados, acompanhados pelos nossos anjos guardiões e principalmente na certeza de que chegamos aqui diferentes e que estamos saindo renovados. Mestre querido, gratidão pela sua presença em nossas vidas e ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.